Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar sobre a atuação da mulher na política. Isto porque aqui na nossa bancada está a deputada federal Gisela Simona. Seja muito bem-vinda, deputada. Obrigada, Ana. A honra é toda minha, né, de estar aqui com você e todo o público do Repórter MT, né, para poder compartilhar um pouco de como está sendo o nosso mandato como deputada federal. Exatamente, a senhora que assumiu ali a vaga do deputado agora licenciado Fábio Garcia, que assumiu, você que acompanha o Repórter MT sabe disso, assumiu os trabalhos ali na Casa Civil, junto ao governo do estado, e a senhora assumiu, então, o que seria a quarta cadeira feminina da nossa bancada ali, deputada? Exatamente, né? Tem aí o período do afastamento do Fábio Garcia por 121 dias, né? Dá uma faixa de 4 meses? 4 meses, né? Então, nesse período assumindo, né? Como também nós temos aí a Flavinha, que assumiu na vaga do Juarez Costa, então eu completo a quarta vaga feminina, né? Uma ocupação aí, vamos colocar assim, histórica, né? Para as mulheres de Mato Grosso, já que nós temos aí 50% da bancada ocupada por mulheres. E que a gente gostaria que se repetisse mais vezes, eu queria que essa divisão das mulheres atuando, né, junto nos poderes fosse um pouco mais equilibrada, né, coisa que a gente não vê, como a senhora disse, já há muito tempo. As distâncias de uma situação para outra acabam sendo muito grande. Eu quero saber como é que tá os seus trabalhos ali na Câmara. Então, o grande desafio, né, porque diferente muitas vezes de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia Legislativa, onde todos se conhecem de alguma forma, lá na Câmara Federal você vai para um universo diferenciado. Você tem deputados de todos os estados, né, são representações, ela é de acordo com o tamanho da população de cada estado, então é bastante desigual o número de deputados que representam cada estado da federação, né, então enquanto Mato Grosso nós temos 8 deputados federais, você pega São Paulo, né, nós estamos aí na casa dos 70 deputados, então vejam que há toda essa diferença na representatividade, né, e por isso mesmo é importante também algumas conexões, né, então nesse momento foi muito importante assim para o ingresso em algumas comissões, em algumas frentes parlamentares, né, conseguir aí ser titular da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, acredito que é uma das mais importantes da Câmara Federal, porque todos os projetos de lei para analisar a legalidade, a constitucionalidade passam por essa comissão, então foi uma conquista importante que eu vejo como uma conquista do nosso estado, né? E adentrei também na Comissão de Direito do Consumidor, né? Muitas pessoas me conhecem até como Gisela do Procon em razão da minha atuação na defesa do consumidor. Eu fiquei 10 anos, né, à frente como dirigente aí do Procon, fora o meu tempo de concurso público, né? Porque eu sou concursada na carreira de conciliadora de defesa do consumidor desde 2001, então na verdade de 2001 para cá eu não saí do Procon, tive o período que estive na direção do órgão, mas fora isso é a minha área mesmo de atuação, né? Então entendendo que poderia ser mais útil aí nessa área da defesa do consumidor é que procurei esse ingresso na Comissão de Direito do Consumidor da Casa. E a senhora falou das frentes parlamentares, a senhora está ali em 5, não é? Isso. E dentre elas a Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Serviços da Saúde. Exato. Deputada, como que à frente desse trabalho, como que a senhora acredita que pode melhorar a questão da saúde aqui no estado? Na questão de ampliar os serviços e melhorar também. Cuiabá, por exemplo, está sob intervenção do estado com relação à saúde, existe tantos problemas ainda aí pelos municípios, a saúde é sempre um problema, né, que judia muito da nossa população. Exato. Nós sabemos aí que o poder público, ele tem uma limitação do atendimento ao cidadão e por isso que não é só uma situação de Cuiabá, de Mato Grosso, mas é do Brasil, essa fila na saúde, né, que se tenta a todo momento fazer mutirões, etc, né? Agora, a gente pode ter uma parceria com os hospitais privados, mas, por exemplo, a tabela do SUS é uma tabela que não tem sua atualização frequente com relação à remuneração dos serviços, é algo que tem
pedido que os hospitais privados, por exemplo, também atendam pelo SUS, né? Porque eles falam que não compensa financeiramente, já que o retorno é muito pequeno. Nós tivemos aí aprovado na última semana, inclusive em regime de urgência, essa necessidade da atualização da tabela SUS, algo que ficou já aprovado na Câmara Federal, né? Todo mês de dezembro de ter uma atualização pelo INPC, o que é algo importante, né? É um dos problemas que a gente vê, uma forma mais imediata de tentar tirar esse gargalo aí da saúde, né? Uma outra situação também que nós sabemos que tem feito com que muitas pessoas ficam impossibilitadas de ter um plano de saúde que ajudaria também desafogar um pouco o SUS, é o custo do plano de saúde privado, né? Então vejam aí que os planos coletivos, em que a maioria de nós às vezes conseguimos ingressar e pagar, que é aquele que você tem o plano em razão de um sindicato, de uma associação, da empresa que você trabalha, esses planos hoje ele tem uma liberdade para poder aumentar esse plano de acordo com a negociação. E nós sabemos que essa negociação ela não tem, o consumidor não tem muito poder de barganha. Então, quando você vê esses aumentos de plano de saúde de 100%, 150%, isso ocorre nos planos coletivos de saúde que hoje não são regulados pelo Poder Público Federal. Não tem nenhuma regulação. Então, são assuntos como esses que são pauta aí da Frente Parlamentar do Serviço de Defesa da Saúde e que eu acredito que é fundamental para que a gente possa também melhorar a saúde no Brasil como um todo. E, deputada, com relação a essa questão dos planos de saúde, existe algum avanço nas discussões? Existe avanços no sentido de nós melhorarmos os projetos de lei em andamento, né? Hoje nós temos aí o Duarte Júnior, que é do Maranhão, ele é um deputado federal que está como relator da nova lei dos planos de saúde no Brasil, né? E ali tem feito exatamente essa situação que nós acreditamos que pode avançar. Primeiro é que os planos coletivos passem a ser regulados também pelo poder público, ou seja, o índice de aumento ele teria que ser um padrão, mas é claro que também analisando aí todos os custos da saúde, né? E essa questão também da atualização da tabela do SUS é algo que passa por isso, né? E ao mesmo tempo o que a gente verifica é que um grande problema da saúde, em alguns casos, nem é tanto a falta de recursos, mas é a má gestão dos recursos da saúde, né? Porque nós temos aí milhões indo para a saúde, seja para os estados, para os municípios, e muitas vezes você vê essa carência, essa falta do atendimento, né? Então tudo isso tem sido feito parte das discussões, né? E aí com os diversos atores, poder público, empresas privadas, gestoras de planos de saúde, para que a gente tente buscar uma solução efetiva para o Brasil. Essa questão da má gestão é um dos apontamentos, você que acompanha o Repórter MT está ligado nisso, é um dos apontamentos, né, que justificou aí a intervenção do Estado aqui na saúde de Cuiabá. A senhora está acompanhando essa situação, deputada? Estou acompanhando, inclusive a gente tem aí feito um acompanhamento de perto com a interventora, Daniele, né? Tive a oportunidade de me reunir, inclusive, com ela no sentido de buscar informações também desse andamento, porque a gente está verificando até com as decisões judiciais que saíram uma obrigação do Estado, por exemplo, de reformar as unidades de saúde, coisa que 10, 12 anos atrás isso não está sendo feito, né? Então muitas obrigações aí pesadas para o Estado para dar conta de fazer, né? E alguns avanços, né? Quando você vai hoje numa unidade de saúde, você vê medicamento ali, né? Nós tínhamos aí o Repórter MT várias vezes noticiou a ausência de medicamentos básicos, de uma dipirona, de ter um remédio para dor, né? De ter luva, gases, né? Então hoje quando você entra e vê todo esse material disponível, ele é muito importante, né? Quando você vê algumas cirurgias aí que a fila já está zerando, também é uma conquista enorme para o cuiabano, e a gente quer muito, né, que mesmo com o fim da intervenção, que o atual prefeito, na verdade, mantenha, né, essa qualidade que é o mínimo que o cidadão precisa. A senhora acredita que Cuiabá tem condições de manter esses serviços após a intervenção? Eu tenho muito receio do que vai acontecer, né? Muito receio porque a gente viu que foi preciso pulso firme
para poder se tomar algumas decisões ali, e mesmo assim a intervenção sofreu vários boicotes, né? Eu estive presente na fiscalização em que tinha medicamento lá dentro e a fala para o cidadão lá fora que não tinha, que se ele quisesse tinha que comprar. Então são situações assim muito de descaso com o cidadão, mas eu vejo que esse grupo, inclusive o concurso que foi feito, né? Essa nova leva de servidores concursados que estão lá dentro, tudo isso pode mudar bastante o perfil. E encontrando a casa arrumada, né, uma tentativa de manter aí minimamente a gestão é dar continuidade, né? Eu acredito que ninguém aceita mais o retrocesso, então nós vamos estar aí também fiscalizando para que não tenhamos esse retrocesso. A esperança de todos nós é isso, que a saúde realmente consiga caminhar, fazendo aí, aliviando um pouquinho o sofrimento da população desse estado, principalmente a população aqui cuiabana, da Baixada Cuiabana. Ainda com relação aos seus trabalhos nas frentes parlamentares, existe aí a Frente Parlamentar Mista de Agropecuária. Isso, a FPA, né, é a maior frente que nós temos hoje parlamentar vigente aí no Brasil hoje, dentro da Câmara dos Deputados, né? E é uma frente que trata muito dessa área econômica tão forte no nosso estado, que é o agronegócio. Exatamente. Também. Né? Na última semana nós tivemos aí reuniões importantes com os produtores de leite, né? Tá sendo hoje um setor que está se sentindo bastante prejudicado com o ingresso do leite do Mercosul num preço bem baixo aqui no estado, no país como um todo. Né, o que não tem mantido o custo da produção de leite, seja no estado de Mato Grosso, do restante do Brasil, e muitas vezes um leite que está vindo sem a qualidade necessária para o consumidor. Então, muitos pedidos aí para o governo federal para intervir nessa situação, né, como também agora o tema central é a questão da reforma tributária, né, porque mesmo lá na FPA, porque é um setor econômico, é o mais forte do nosso estado, então merece uma atenção especial sim, né, então a gente tem tratado como pauta prioritária agora lá na FPA essa questão da reforma tributária, né, de como fica a questão dos fundos que querem extinguir, mas que para Mato Grosso isso seria muito ruim, né, nós temos aí a situação dessa alíquota que também não está fechada com relação a realmente se, né, todos estamos torcendo há anos por uma reforma tributária, mas para a questão não só de simplificar os impostos, mas também para reduzir o que pagamos. E sem fixar pelo menos um teto máximo dessa alíquota, a gente corre o risco de dar o tiro no pé, né? De aprovar algo e dar um cheque em branco para poder se aumentar depois. Então tudo isso são situações que nós estamos com bastante crença de que no Senado isso possa se resolver, né? Porque como eu disse aqui no início da nossa entrevista, na Câmara é muito desigual o número de deputados para cada estado, então se você pensar em desigualdade regional, cada um puxa um pouco para aquilo que é seu, mas lá no Senado não, como são 3 senadores para cada estado da federação, a chance de nós termos um texto, né, mais igualitário para o Brasil é maior. Então a gente tem essa torcida, né, e quando nós estávamos na Câmara, nós não tínhamos exatamente um texto pronto, né? Agora não, a discussão no Senado ela se aperfeiçoa, porque na verdade você tem um texto agora escrito, então você pode discutir artigo X, artigo Y, melhor assim, melhor de tal forma, e isso ajuda bastante numa discussão. E essa era uma das preocupações do setor agropecuário aqui. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar aqui algumas entidades, né, importantes aqui para o agronegócio, e elas se mostraram muito preocupadas, inclusive o próprio governo do estado se manifestou Sim. com relação às perdas, não é? Porém, eles também têm esse pensamento otimista com a questão da votação ali no Senado. É a nossa esperança, né? Por exemplo, a gente teve uma conquista com a desoneração da cesta básica, mas por outro lado a gente sabe que quando desonera de um lado, alguém tem que pagar, né? E aí você fica exatamente onde que vai ser aí, que vai, o setor que vai arcar com isso, né? Então, assim como nós estamos falando do agronegócio aqui, mas nós temos muita preocupação do comércio, nós temos preocupação dos profissionais liberais,
faz, né, com relação a essa reforma tributária, enfim, mexe com todo mundo. Então, é muito importante aí que cada base, de alguma forma, cobre do seu parlamentar, seja deputado, seja senador, para realmente fazer essa discussão na casa, né? Algo que eu tenho aprendido nesses dias de deputada federal é que ali tem muita negociação, né? Em vários momentos você tem reuniões com o relator para poder discutir uma parte do texto, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, a bancada de tal estado e outra. Então, ser articulado ali é algo fundamental, senão você simplesmente se depara já com um texto pronto, em que você não tem condições muito de argumentar e, enfim, fica para trás. Então ali a arte da política ali, da negociação é essencial. E como é que a deputada Gisela está transitando nesse ambiente de articulação, de conversação, de entender ali os processos? Então, na verdade, eu digo assim ainda, eu tive a oportunidade de fazer o curso de Direito, né? Então eu sou advogada, então isso tem me ajudado bastante a entender o processo legislativo, a entender a constitucionalidade do que se discute, e eu fico às vezes imaginando a dificuldade, Ana, que pode ser de alguém que veio da área artística, que veio da área esportiva, porque ali nós temos representação de todos os setores. E o tema da reforma tributária é muito complexo, então, né, isso é complicado. E talvez eu digo assim, que eu tenho também uma oportunidade muito grande, porque eu estou no União Brasil, é um partido que transita bem com a direita, com a esquerda, então a gente consegue conversar com todas as frentes, de certa forma, então isso ajuda muito, né, em poder participar ativamente das discussões, porque em alguns momentos ali você sente também, né, que a esquerda fecha a porta para a direita fecha a porta para a esquerda, e aquilo que às vezes poderia ser bom para o Brasil fica sem discussão, porque cada um quer manter o seu posicionamento ideológico. Então, numa pauta complicada como essa, que afeta a vida de todos os brasileiros, eu vejo que é de suma importância a gente poder dialogar com todas as frentes. Sem dúvida alguma. Ainda sobre a frente parlamentar da agropecuária, existe alguma discussão ali relativas às demarcações das terras indígenas, deputada? Mato Grosso tem muitas terras demarcadas aqui. Como é que estão essas discussões por lá? Sim, nós inclusive tivemos uma reunião da bancada de Mato Grosso com os prefeitos aí de Santa Cruz do Xingu e de Vila Rica, que são os dois municípios mais afetados com essa última demarcação que teve, né? E essa situação nos preocupou bastante, porque é uma área que não está ocupada por índios, né, mas em respeito, segundo aí a FUNAI, aos antepassados indígenas, que se quer, na verdade, colocar essa terra, né, ficou demarcada como área indígena, mas nós temos mais de 200 propriedades ali que estão em plena execução, atividade, né, então, que inclusive recebem recursos, já receberam recurso federal para investir nessa terra, ora no agro, ora com a criação de gado, enfim, e que nós temos defendido sim que não se pode tirar essa terra dos proprietários que ali estão. É possível conciliar, né, essa questão tanto com o povo tradicional aí indígena, né, os povos originários, como com os proprietários. Tem terra para todo mundo, né? Mato Grosso tem gigante aí, né, quando nós falamos de tamanho de área, e eu acredito que é possível a gente resolver. Há toda um trabalho junto ao Senado no sentido de aprovar o marco temporal, né, para que você tenha resolvido essa questão que já passou pela Câmara e agora precisa passar pelo Senado, mas eu acredito que também, independente disso, se busca um diálogo, se busca um consenso para que a gente não tenha aí que tirar a terra de ninguém, né, e ao mesmo tempo a gente conciliar aí os povos originários com os proprietários de terra. Deputada, dentro ainda, a gente insiste nessa frente porque ela rege aqui em Mato Grosso e esse é o assunto central aqui do nosso estado, é a questão agropecuária. Com relação aos direitos trabalhistas, né, dos trabalhadores ali rurais, existe alguma discussão com relação a isso também? Tem tanta coisa que precisa ser regularizada nesse campo dos nossos trabalhadores aqui?
Sim. Existem discussões nesse aspecto? Existem discussões, muito categorias específicas às vezes. Eu tive a oportunidade, inclusive, de receber o pessoal da FETAGRE, né, que pega, aí hoje nós temos quase 7 mil trabalhadores filiados aí na federação da FETAGRE, né, e eles trabalham muito hoje em cima de convenções coletivas que acabam até sendo mais avançadas, às vezes, até que a própria legislação como um todo, né, mas há toda uma preocupação que envolve o setor, não exatamente da área agropecuária, mas só para se ter uma ideia, na última semana nós tivemos aí uma decisão do STF que acabou chegando na FPA por conta do trabalho dos caminhoneiros, né, que acabam fazendo esse transporte de muitos produtos aí do agro, porque aquela questão do descanso, né, que poderia ser, hoje nós sabemos que os caminhões para descanso eles param em postos de combustíveis, nos pátios que tem entre uma cidade e outra, né, e isso praticamente agora está proibido por uma decisão do STF, o que tem impactado muito nessa questão, né, existe alguns projetos aí para se tentar derrubar essa decisão, né, porque tem afetado bastante o setor, né, poderia causar, nós sabemos que tem muitos caminhoneiros que têm caminhão próprio, né, e que fazem esse trabalho e que seria muito difícil você ter em cada região, por exemplo, do trajeto, alguém esperando ali para assumir o caminhão e dar continuidade, né, então são situações aí que também estão em discussão, né, e que os sindicatos têm participado de algumas reuniões da FPA para essa questão dos direitos trabalhistas aí. Deputada, como que a senhora avalia a atuação do nosso ministro Carlos Fávaro no setor da agricultura? O nosso setor aqui tem reclamado bastante do desempenho do ministro, dizendo justamente por conta disso que a senhora apontou agora há pouco, da questão da gente poder transitar, poder conversar tanto com um lado como com o outro. Existe aí uma fala, né, um desconforto do setor do agronegócio, onde diz que o ministro ele tende a ser mais favorável às questões do governo, mesmo que isso prejudique aqui o setor agropecuário aqui do nosso estado, para se manter no cargo. Como é que a senhora avalia isso? Então, na verdade, eu vejo uma atuação muito distante, né, do ministro com o setor do agronegócio do nosso estado. Isso é muito ruim, né, ser uma pessoa que é do nosso estado, o setor econômico mais forte do nosso estado é o agronegócio, seria a chance de Mato Grosso poder aí acabar com alguns entraves que têm atrapalhado o agronegócio, e a gente vê uma pessoa que está distante, né, da própria ProSoja. A gente viu o último episódio aí com relação à CPI do MST, as declarações que foram feitas, lamentáveis, né, porque na verdade é isso, uma pessoa que já se beneficiou do próprio setor para poder ser um senador da República, né, e hoje dar as costas para o setor é muito ruim, né? Então isso a gente vê como algo que precisa ser resolvido para que a gente possa avançar, né? É um setor que eu falo assim, que nós temos as eleições, existe aí a questão ideológica de cada área, mas na medida que você se coloca numa função pública que é de representar um determinado setor tão importante para o nosso estado, para o país, você tem que deixar essas questões ideológicas de lado e focar naquilo que é mais importante para o setor, né? Então, ouvir o setor é o que falta, acredito, na minha visão, para que a gente consiga ter esse alinhamento do que o Ministério faz com aquilo que é a real necessidade do setor. Pois muito bem. Agora, então, nós vamos para falar de um assunto que eu achei muito interessante, que é a questão dos feminicídios aqui, da violência contra a mulher. Nós tivemos o caso da advogada da Castrilon, como que é o primeiro nome dela? Da Cristiane Castrilon. Nós tivemos o caso da advogada Cristiane Castrilon aqui, que chocou muita gente. Teve casos recentes agora de violência contra a mulher toda hora. Você que acompanha o Repórter MT está ciente de todos esses casos, né? E a senhora levou essa situação na sua fala lá na Câmara. Como que pode a senhora, como parlamentar, como deputada federal, que contribuição que pode nos dar com relação a essa violência aqui no estado, deputada, que possa criar leis verdadeiramente efetivas, que possa punir de fato esses agressores, esses homicidas, e defender a mulher? Porque hoje a gente tem leis que sabidamente não funcionam.
Exato. Então, primeiro, assim, nós temos várias frentes de atuação aí para resolver esse problema. A gente vê que existe desde uma situação, infelizmente, cultural, de um machismo que infelizmente está naturalizado na sociedade, porque o próprio caso da Cristiane mesmo é um caso que a gente verifica que não é uma falta de polícia, né? É uma sensação de você colocar a mulher como objeto e como se ela tivesse a seu serviço, e quando ela diz não, você pode fazer o que quiser, inclusive dispor da vida dela, o que é algo repugnante, né, na nossa sociedade, mas o comportamento de muitos homens tem revelado isso, né? Então a gente fala que essa questão, ela precisa sim ser resolvida também no seio das famílias, com a questão educacional mesmo, né? Nós somos mães, né? Então a gente tem a oportunidade de criar filhos melhores, que pensem nesse respeito na relação de homem e mulher. Então eu acredito que passa por aí. Mais do que isso, a gente passa por essa questão da impunidade, né? Porque você verifica, né, que um homem faz o que faz e logo na sequência ele está livre, está fazendo, né, usando a sua vida aí, inclusive para prejudicar outras mulheres. Isso é gravíssimo, né? Nós temos na verdade, o que a gente tem feito agora com todos esses casos que tem repetidamente, infelizmente, acontecendo, é, na verdade, verificar projetos de lei que já estão em andamento para tentá-los colocá-lo em regime de urgência para votação imediato, né? Existe uma lei de uma deputada federal de Goiás, que inclusive é do União Brasil, que é a doutora Silvia, que ela vem aumentando a pena do feminicídio, mas mais do que isso, ela vem acabando com a progressão de regime no crime de feminicídio, o que eu vejo que é algo importante, porque às vezes até tem uma condenação que parece exemplar, mas ali cumpriu 1/3 da pena, 1/6 da pena, a pessoa já está em liberdade, né? Então são situações que nós entendemos que precisa acabar, nós precisamos ter punições realmente mais efetivas para que as pessoas tenham esse receio, né, de não praticar o crime, né? Então isso é importante. E nós temos aí, sim, o Estado como um todo, né? Nós precisamos dar condições para que a mulher saia desse ciclo de violência, porque a gente verifica ainda que em muitas situações a mulher se submete a essa situação, seja por uma questão econômica, né, seja por uma questão de ter o receio de ir numa delegacia e de não ser, né, bem atendida ou atendida da forma que deveria ser, né? A gente, nessa condição que estou de deputada, constantemente a gente passa por mulheres que recebem denúncias de mulheres que fizeram o registro e não aconteceu nada com o agressor, né? Então acredito que nós precisamos melhorar aí as políticas públicas que dão esse acolhimento à mulher, né? Com relação à participação feminina, porque a gente, senhores, vocês me perdoem, mas eu acho que a mulher, a gente tem condição de entender melhor a outra. Porque por mais boa vontade que os homens tenham, eles não conseguem compreender essa dor, né? Então a sociedade mesmo olha aquela mulher que apanha do marido, que sofre dele, que é constantemente ameaçada, mas ela não o deixa. E aí, é porque ela gosta de apanhar. Não gosta, mas ela tem os filhos. Aí a gente tem um município que não ajuda essas mulheres na criação desses filhos. Nós vimos aí nesses últimos casos, né, o quanto se tenta colocar a culpa na vítima. Exatamente. Né? Isso é muito ruim. A gente tem, muitas vezes acontece... Até a da Cristiane. Da Cristiane foi criticada porque teria saído com um homem, quer dizer, ela confiou em alguém, foi vítima e ainda queriam fazer o julgamento de que ela que não deveria ter saído com ele, né? A gente sabe que muitas vezes existem casos de estupros e que é porque estava com short curto, porque estava com a roupa inadequada, né? Enfim, você vê o tempo todo uma tentativa de se colocar a culpa na vítima. Exatamente. O que é algo gravíssimo, né? Quando eu falo dessa situação, que o desafio ele é maior do que só ter penas mais altas, mas ele é um desafio que trabalha com a educação, né? Algo que precisa ser melhorado no seio das famílias, né? Precisa ser tratado de uma forma mais forte aí por todos nós da sociedade, homens e mulheres, né? Então eu acredito que passa por você disse com muita propriedade, de que por mais que homens tentem nos ajudar nessa pauta, quem sente essa dor somos nós, mulheres. Então essa representatividade da mulher na política, ela tem de ser mais efetiva para a gente chegar
na medida certa da solução do problema, porque é quem vive o problema é que consegue saber, né, a dor que ele passa e o que é preciso para resolver, né? Então, tudo passa, né? E a gente já clama aqui, né? Nós estamos aí no ano que vem, nós temos um momento político no nosso país como um todo, todos os municípios tendo eleição, e é extremamente relevante que a gente tenha mais mulheres vereadoras, mais mulheres prefeitas, né? Para que a gente possa ter essa mudança significativa também, né? Na execução de políticas públicas e também na legislação. A senhora entrou no assunto da questão das eleições municipais, a senhora que concorreu à Prefeitura de Cuiabá na eleição passada, no discurso ali de posse do Fábio Garcia, a senhora não escondeu a quem apoia, ainda nessas definições aí, talvez um pouco mais tendenciosas para o lado do Fábio, mas ainda tem o Botelho ali na situação. A Gisela não viria para esse nome, não seria esse nome aqui na Prefeitura de Cuiabá? Fazendo jus justamente a esse chamamento que a senhora acaba de fazer aqui? Então, na verdade, eu acredito que tudo tem seu momento, né? E o que acontece na prática, assim, hoje eu estou no União Brasil, né? Aí não é segredo de ninguém, nós estamos vendo que nós já temos candidatos ali dentro do União Brasil, e eu estou numa situação política hoje de primeira suplente, deputada federal, na medida que o Fábio Garcia se antecipou no sentido de se colocar à disposição do partido para ser um candidato a prefeito, né? E ele tendo essa vaga, na verdade a gente assume o nosso mandato de deputado federal, acredito que isso seria o meu papel nesse momento, né? De poder colaborar com a eleição para a Prefeitura de Cuiabá. Independente de quem seja, eu vejo que pelas dificuldades que o município enfrenta no momento, é extremamente importante que seja alguém alinhado com o governo do estado, porque o município por si só ele não vai ter nem recurso financeiro suficiente para sair do caos que está vivendo, né? Então, independente do nome que vir, eu acredito que esse alinhamento é muito importante, né? E a experiência na gestão também é algo que tem que ser uma característica do novo gestor de Cuiabá, né? Nós precisamos aí passar por todos esses problemas que a gente hoje está vendo na saúde, que ficou muito claro por conta da intervenção, né? Esses calotes aí que nós estamos vendo, empréstimo, né? Para repor valores na aposentadoria, né? Os buracos na cidade, as obras que pararam e não dão continuidade, tudo isso nos mostram, né? Um sinal amarelo, quase vermelho, de que a cidade precisa de um bom gestor. Então, se nós temos aí candidatos que têm esse perfil, né, a gente, na verdade, pode apoiá-los. O que eu tenho muito claro, e foi isso que foi minha indignação lá em 2020, é porque eu não via nos quadros que estavam gestores com o perfil de poder fazer essa entrega, né? Então eu tive que me autodesafiar também, de falar, não, eu vou sair candidata porque eu acredito que a nossa participação pode colocar algumas discussões importantes, né? Eu me recordo muito bem que o nosso plano de governo era o combate implacável à corrupção, porque quando eu tive a oportunidade de estudar os números de Cuiabá, eu já vi lá em 2020 o quanto nós estávamos caminhando para o caos, né? E isso está se concretizando, né? Seja com a intervenção na saúde, seja com essa questão da própria Previdência, que naquela época já não estava se repassando, né? E agora teve acesso a alguns dados? Sim, que mostraram isso, né? Nós temos isso. Inclusive até vídeos da campanha anterior em que nós alertamos para essa situação, e agora se chegou nesse caos, e que a tendência, infelizmente, é piorar daqui para o ano que vem. Então, realmente é algo que é complicado, e a gente pensa sempre nessa renovação, né? Renovação, muitas vezes questionar, né? Você está apoiando o Fábio Garcia porque você vai assumir lá. Não, porque eu vejo nele a figura de um gestor, né? Que pode sim nos representar muito bem. É uma pessoa que não tem nenhuma mácula aí com o envolvimento de corrupção ou algo nesse sentido, né? E que eu vejo que está realmente numa posição mais independente. Deputada, a gente está chegando aqui já ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para suas considerações. Tá, eu quero aqui muito, na verdade, dizer
a todo mato-grossense, né, independente de você ter votado em Gisela Simona ou não, eu estou à sua disposição na Câmara Federal, né, então podem nos acompanhar aí pelas redes sociais, Gisela Simona Oficial, né, a todo momento tem muitas pessoas dando sugestões, enviando alguns comentários, isso é importante para a nossa atuação na Câmara Federal, então eu estou aberta aí a toda a população de Mato Grosso para que a gente possa, ainda que nesse curto espaço de tempo, dar o nosso melhor e fazer um bom mandato na Câmara Federal. Muito bem, muito obrigada por sua participação aqui conosco, viu? Agradecemos muito a entrevista. Que agradeço a você e todo o grupo do Repórter MT. Muito obrigada e obrigada também a você que acompanhou a nossa entrevista. Fica ligadinho no nosso site, se atualizando acerca das nossas notícias e antes de ir embora, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para que você seja alertado toda vez que nós tivermos aqui um novo assunto. A qualquer hora a gente volta com uma nova entrevista e um novo entrevistado. Portanto, amigos, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.